Sou Elis Petsky, estamos começando hoje mais um podcast, o Desafios da Migração, e hoje eu estou aqui com uma querida amiga, psicóloga, terapeuta, Olivia. E nós vamos bater um papo para vocês e ela vai contar um pouquinho da experiência profissional, pessoal e vai dar algumas dicas para vocês. Então, se você é migrante ou pretende migrar, tanto para a Alemanha ou para qualquer lugar do mundo, você não pode deixar de assistir esse podcast. Olivia, querida, muito obrigada. Obrigada por ter você. aceitado participar desse podcast. Tentamos marcar já várias vezes, né? Várias vezes. E aí um fica doente, um viaja, o outro fica doente de novo, e aí... Mas hoje, finalmente, nós conseguimos marcar o nosso encontro. Sim. E me fala uma coisa. Você é psicóloga terapeuta. Qual é a sua área de atuação? A sua especialização? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer você pelo convite. Obrigada. A gente realmente conseguiu. Fomos. Depois de tantos desencontros, né? Agendas e tudo mais. Mas muito obrigada. Acho muito legal a sua iniciativa. E fico super feliz de estar aqui. Obrigada. Eu sou Olivia, sou psicóloga, psicoterapeuta corporal haitiana. Eu fiz a minha primeira formação em administração há muitos anos atrás e acabei mudando no último ano para fazer psicologia, por ter trabalhado com um menino autista quando eu morava nos Estados Unidos. E aí eu fiquei apaixonada, falei, eu quero trabalhar com isso, mesmo achando que, né, psicologia não dá dinheiro, como é que vai ser psicóloga, não vai ganhar dinheiro, né? Aqueles mitos todos que existem, né? E aí, enfim, voltei para o Brasil e fiz a faculdade de psicologia inteira. E no meio do caminho, eu experimentei algumas linhas, né? E fui fazer uma sessão de terapia haitiana. Não sabia o que era. Eu também não sei. Saí que é? assim, caí meio, né, de gaiato na história. Porque um amigo meu falou assim, tem um grupo lá que eu faço parte, que faz atendimento de terapêutico, que é muito legal, que é tipo uma especialização. E, poxa, os encontros às vezes são na praia. Sim. E eu assim, encontro na praia, maneiro, vou lá ver qual é. Vou lá ver qual é, né? E aí fui eu de biquíni, canga, vestidinho de praia, sandália havaiana, chegou lá. Obviamente não era nada disso. Eu comecei a olhar e falei, gente, esse povo aqui tá diferente, o povo tá usando roupa de ginástica, o povo tá andando de tênis, por que eu tô te apanhando aqui? O que eu tô acontecendo? Mas, enfim, era uma experiência do Centro de Análise do Movimento Vivo, na época se chamava Rede de Proteção à Vida. E eles fazem esses encontros de 6 em 6 meses, no geral, em que eles levam os pacientes, os alunos, para um final de semana ou 4 dias de experiências na natureza. Nossa, deve ser muito legal. É muito legal. E aí eu olhei aquilo tudo, eu falava assim, gente, eu não sei o que tem aqui, mas eu quero entender mais desse negócio. E aí eu entrei na formação deles, né? Comecei a participar das formações deles e foram 4 anos e meio de formação. Então eu estava na faculdade, ainda peguei ainda o final da faculdade, no meio da faculdade eu já entrei na formação e fui fazendo os dois juntos. Nossa, é bem bacana. E basicamente eu fiquei apaixonada, porque a teoria deles, a base deles é William Reich, que foi um grande pesquisador, um grande psicanalista, um grande ergonomista, lá da época do Freud. Ele inclusive conheceu o Freud, eles trabalharam juntos, só que ele seguiu para uma linha em que está muito baseada na primeira tópica do Freud, né? Sim. Em que está falando sobre o corpo. O corpo como algo único. Não tem mente e corpo, não tem corpo e mente, não tem separação. É uma coisa só. É uma coisa só. Bota o microfone um pouquinho mais para perto. Não, se você quiser, você pode movimentar ele, isso. Aqui? Pode subir, pode descer, isso. Gente, isso aqui é muita tecnologia pra mim, eu tô com medo. Aí fala. E aí, enfim, aí eu comecei a estudar e fui me apaixonando cada vez mais. Na primeira formação que eu fiz foi a de terapia haitiana. Sim. Depois disso eu fiz a formação de prevenção da neurose, que é para o trabalho com crianças e adolescentes, porque o Reich, no final da vida, descobriu e concluiu de que a única forma real da gente ter um mundo menos neurótico é através da prevenção. Tratando as crianças
através o adolescente. do cuidado com as crianças. Porque uma criança cheia de problema é um adolescente cheio de problema e é um adulto frustrado. Uma criança cheia de problema é uma família que tem problemas. A criança não é o problema. Nós não somos pessoas problemáticas. Sim. Não existe criança problemática. É verdade. Existe crianças com problemas. Os problemas dos pais, no caso, né? Dos pais e da sociedade também, porque colocar isso tudo na conta dos pais também é um pouco... colocar isso só na conta deles. Só na conta dos pais. Aí tem escola, aí tem bullying, escola, tem os amigos, tudo. As crianças vão para a escola muito cedo, as crianças são Sim. obrigadas a sentar e ficar 8 horas por dia sentadas, estudando e aprendendo algo, tipo, na idade de 7 anos. E ainda tem que fazer o dever de casa. Quer dizer, Exato. no momento de descanso deles, eles têm que fazer... Eu sou totalmente contra dever de casa. Porque a criança estuda na escola. Chegou em casa, é momento de pausa. Tem que relaxar o cérebro da criança, senão ele... Mas vai falar isso para uma sociedade de consumo. Consumo não de tem item, como, consumo de pessoas. Hoje a gente é o produto, né? Nós somos um produto. A gente é consumido pelo Instagram, por tudo, exatamente. Né? Mas, enfim, isso aí a gente já vai para outro que é mole para isso também, mas tentando voltar um pouco. E aí eu fiz a segunda formação que eu fiz foi de prevenção da neurose, que também foram mais 3 anos de formação. Incrível, porque a gente descobre que quando a gente lida com a criança e quando a gente pode visitar a nossa própria criança, a gente pode entender e ressignificar muita coisa do que a gente viveu. Pode, muita coisa. Eu falo por experiência própria. A minha terapeuta, a Josné, não sei se você já conheceu. Não conheci então você ainda. tem que ter o prazer de conhecer, ela é maravilhosa. Ela sempre, aí às vezes eu tô lá na terapia com ela falando uma coisa, aí ela fala, isso aí é a criança falando. Uhum. É a sua criança sentindo. Porque tem coisas que eu falo hoje como adulta, mas as emoções estão de criança, porque eu sofri quando criança. Sim. Então ela tá sempre falando isso para revisitar aquela criança que há, para a gente poder trazer à tona algumas coisas. Isso é fantástico, né? O que o Reich colocava em relação a isso é que a gente passa toda uma vida buscando o prazer e a sobrevivência. Sim. Então, a gente aprende a se proteger. Quando a gente passa por uma situação em que a gente se sente em risco, dependendo da fase do desenvolvimento, a gente vai paralisar em alguma situação, se a gente passa nela repetidamente. Sim. E isso vai aparecer de alguma forma na nossa estrutura corporal. Sim. Então, quando a gente vive hoje, essa estrutura ela é formada pelo que se passa hoje e pelo que se passou lá atrás. Sim. Se houve um bloqueio lá atrás, se houve uma repressão lá atrás, se houve um trauma lá atrás. Sim. Isso vai aparecer no nosso corpo, porque a gente é formado pelo presente e pelo passado. Sim. Então, por isso, hoje em dia, a gente pode trabalhar com técnicas com os adultos, em que eles vão lá atrás e que eles podem expressar aquela situação de uma outra forma, que naquela época talvez não fosse possível fazer. Sim. E isso dá um ressignificado, ele consegue ultrapassar isso e seguir com o desenvolvimento, né? O que acontece com a gente é que a gente fica preso lá atrás. Quantas vezes a gente olha para uma coisa e fala assim, caramba, eu faço isso há 300 mil anos. Sim. Não sei por que eu ainda faço essa bodega. Não sei por é verdade. Mas a gente está fazendo. Porque é automático, né? É mecânico. É mecânico, Então, a gente tomar consciência disso e poder, de fato, olhar e aprofundar nisso é um processo muito forte, é um processo muito difícil também. Sim. Eu costumo brincar que terapia não é para fraco, não. Não, terapia não é. Eu faço terapia há 2 anos, Josné já me deu alta, mas eu me recuso a ter alta. Eu sou o tipo de paciente que eu me recuso, porque eu acho que ainda tem muita coisa para poder tratar. Questão de traumas, tudo isso, já foi muita coisa, já foi tratada. Eu já superei muita, já consigo olhar para muitas coisas e não sentir dor. Eu sei que tá lá, eu sei que aconteceu, mas hoje eu vejo até com um olhar de gratidão, porque me ajudou a ser quem eu sou hoje. Mas não é com aquela dor, eu não sou apegada ao passado. Né? E eu acho que terapia não é pra gente fraca. Se você não quer se confrontar, não vai pra terapia, porque a terapia é um autoconfronto.
Porque tem muitas pessoas que fazem terapia e não tem resultado, né? Porque não se confronta, não se permite se aprofundar. Me fala uma coisa, qual é a diferença da terapia? A sua é comportamental e dessa, a haitiana? Não, Qual é a diferença? a comportamental, ela é o TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental. Sim. Ela bebe da mesma fonte. Sim. Porque todas as terapias corporais vieram do Reich. O que acontece? A nossa terapia, né, a terapia reichiana, no caso que é a minha, eu sinto que ela é muito integrativa. Então a gente utiliza técnicas da corporal, a gente utiliza técnicas da psicanálise, porque o Reich começou como um psicanalista. Só que a TCC, ao meu ver, né, e aí não como uma especialista de TCC, ela trata muito o sintoma. Sim. E ela é muito boa para sintoma. Sim. Mas quando a gente olha para um sintoma, a gente tenta olhar de uma forma mais integral. Então, tem o sintoma, tem como ele aparece, tem as formas como ele aparece, tem as formas como ele é criado e tem o entorno todo que faz com que aquele sintoma apareça. Sim. É como se a gente pensasse assim, você está com uma dor de cabeça. Vou dar um exemplo bem bobo para demonstrar isso. A TCC vai te mostrar, vai te passar como não ter a dor de cabeça. Sim. Por exemplo, para fobia, ela é uma técnica muito boa, porque ela vai falar assim, você está com medo de aranha, então eu vou te ensinar uma técnica que vai fazer você superar a aranha. E funciona. Até certo ponto, ao meu ver. Sim. Porque aquele sintoma que aparecia antes como aranha pode correr para um outro lugar e vai aparecer como um outro sintoma. Sim. Porque o sintoma foi tratado, a dor de cabeça foi curada. Entre aspas, o sintoma foi curado. Mas a causa da dor de cabeça não. Não foi curada. Então, aquela causa pode criar outro sintoma. Para muitas pessoas funciona super bem. Eu não sou especialista no TCC. Eu fiz um curso de TCC, então eu conheço as técnicas. Sim. Mas, basicamente, seria essa é a diferença que eu vejo através do curso que eu fiz, né? Então, basicamente, a sua formação, vocês trabalham corpo e alma, corpo e mente. Corpo e alma, achei Corpo e maravilhoso. alma foi ótimo. A pessoa sabe pra caramba de psicologia, não, né? tipo isso. Você trabalha corpo e mente como uma coisa só. Então, o corpo, ele fala, ele dá sinais, ele demonstra. E isso não é mecânico. Então, por exemplo, hoje em dia existe um livro chamado O Corpo Fala. E esse livro é super mecânico. Então, ele é assim, é mesmo? Super. Ele é assim, se você coloca a mão direita para trás, isso significa que você está escondendo algo relacionado. Se você olha para a direita ou para a esquerda, se você desce o olhar, se você trava a língua, porque é mais para aquela linha do perfilador, né? Eu acho que os perfiladores usam mais essa... É mecânico, né? De microexpressões, né? A gente tivesse uma fórmula. Não existe. E não tem. Não existe uma fórmula. É claro, a gente sabe que uma pessoa que tem dificuldade de contato, de olhar e ver, é uma pessoa que vai ter dificuldade de olhar as situações da vida dela de uma forma mais clara. Sim. Mas isso não significa que se eu olhar para a direita, eu tô fazendo não sei o quê, eu se olhar para a esquerda, eu tô fazendo outra coisa. Porque assim, ninguém é igual a ninguém e você não pode pegar uma técnica e aplicar em todo mundo. Tipo, eu sou gaga. Então, se eu tô conversando com alguém e aí no meio gaguejo, não é porque eu tô mentindo, porque eu sou gaga mesmo. Exato. Eu sou gaga. Então, aí, quer dizer, não tem como você pegar uma técnica e falar, não, a pessoa tá mentindo. Gaguejou, já era. Então eu tô lascada. É muito louco a gente pensar que existe uma técnica que vai servir para todo mundo. Para todo mundo. Quando a gente pensa que nós, a princípio, todos nós temos 2 olhos, temos um nariz e temos uma boca. Sim. Quantos milhões de pessoas somos no mundo? Bilhões e bilhões e bilhões. Quantas temos iguais? Nenhuma. Por que vai ter um olhar para a direita que vai ser o mesmo para todo mundo? Exatamente. É muito doido, né? Exatamente. É muito doido. Uma microexpressão que vai falar, isso aí é expressão de nojo. Mas às vezes não é. Porque ninguém sonda o coração de ninguém, exceto Deus. Às vezes a pessoa dá todos os sinais de que tá com nojo de alguma coisa e na verdade ela não tá. Pois é, e isso é uma coisa que é muito da nossa sociedade, tentar
enquadrar, encaixar todo mundo em caixinhas e botar, pronto, agora tá tudo organizado. Tudo um padrão. E não tá, É, né? tudo um padrão. Então, dentro da sua área, vocês estudam a questão do corpo e tem alguma explicação? Porque, assim, depois que eu vim morar aqui, o meu corpo desenvolveu uma opção de coisa. Tipo, eu tenho alergia que eu nunca tive lá no Brasil. Eu morei 30 anos no Brasil, moro 11 anos aqui. Então, eu nunca tive, também não sei se é a idade, né? Que a gente vai ficando velho, a gente vai ficando com um montão de merda, né? Mas, assim, eu tenho alergias hoje que eu nunca tive na minha vida. O meu corpo reage hoje de forma que eu nunca tive na minha vida. Uma insônia, que os neurologistas não conseguem saber de onde que vem essa insônia. E terapia, e tratamento, medicamento eu não posso tomar porque eu engordo. Se eu tomar medicamento para dormir, eu engordei 20 quilos no medicamento em um mês. Então eu falei, não quero tomar nunca mais medicamento. Então o meu corpo, ele reage de uma maneira muito estranha, assim, hoje em dia, de coisas que eu nunca senti na minha vida antes. Tipo isso tem a ver? Que tipo de alergia você passou a ter? Eu me coço toda. Tem dia de noite que eu me coço toda. Ou então eu vou na rua, de repente eu tô me coçando. Pólen, quer dizer, no Brasil acho que não sei se tem pólen, não sei se tem. O negócio é que lá a gente não tem dessa forma, né? Aqui as estações são muito marcadas. São muito marcadas, Verão, pode ser que seja isso. Verão, outono, inverno. A gente também tem que considerar uma mudança muito grande, que é, a gente saiu de um país tropical. Sim. O inverno de lá... Rio de Janeiro é 27 graus. Ainda que você pense, sei lá, vamos para um lugar super frio, né? Porque se a gente for mais para o sul, sim, talvez a gente pegue 0, menos. São Paulo? A gente não deixa de ter claridade. Sim, aqui deixa, né? A gente está lá com -5 e tem claridade. E tem sol. E vai chover e ficar nublado 3 dias, depois vai abrir o sol, vai estar um frio do caramba. Sim. Mas isso interfere diretamente no nosso funcionamento, no nosso organismo. Por quê? Porque para a gente ter o sono, a gente tem uma glândula que regula o sono. Sim. Essa glândula, ela é ligada, ela é motivada pela claridade. É? Então, se a gente por isso que eu não fica não tem claridade. sem sol, a gente não produz uma série de hormônios que fazem com que a gente durma. Gente, então a deve ser primeira por coisa isso. que a gente tem que falar para uma pessoa que não consegue dormir é: pegue sol e tome vitamina D aqui. Porque aqui mesmo quando a gente tem a claridade, por exemplo, no inverno, é uma claridade escura comparado com o que a gente tem. A gente não tem aquela mudança de céu como a gente tem no Brasil, Sim. que de manhã, de tarde, de noite, outro céu. Aqui o céu do inverno, por exemplo, é de 9, o dia claro, né? É de 9 às 4. Aqui no inverno 4 horas já tá tudo escuro. Só que de 9 às 4 você não tem variação de luz. Não tem. Então é aquele cinza. Sim. Então o nosso corpo sente isso. Aí o que acontece é muita gente desenvolve depressão sazonal. Então é por isso que muitos migrantes sofrem de depressão, porque não tem luz. O inverno já é um tempo, né, um momento de encolhimento. Sim. A gente tem que pensar que a gente vive em pulsação. Nós somos seres pulsantes. Energia corporal é pulsar. Quando a gente vai lá fazer uma análise de uma célula, a gente vai ver que a gente, teoricamente, tem que ser capaz de expandir e, né, contrair. Expandir e contrair. O tempo, as estações do tempo também são assim. A primavera você está começando a expandir e vem o verão, que é aquela, né, explosão, todo mundo animado, feliz, blá blá blá. Aí vai vindo o outono, você vai começando a baixar a sua energia, o inverno a gente entra numa contração maior. Se nós vivemos numa contração maior, já por conta do ambiente, e ainda temos a falta de luz, isso vai desregular o nosso organismo que está adaptado a viver lá. Uhum. Por isso, muita gente começa a desenvolver depressão sazonal. E isso não é uma coisa que acomete só os brasileiros, isso é uma coisa que acomete as pessoas daqui também. Por Sim. isso, eles têm tantas coisas como essa cultura da vitamina D, existem lâmpadas que você compra que tentam, né, imitar a luz do sol. E aí você pode usar elas terapeuticamente. Para muita gente ajuda, para outras pessoas não faz diferença. Sim. Mas não é assim, faltou sol, então é por isso que a gente tem depressão? Não, é um conjunto de coisas que faz com que o nosso organismo fique mais
contraído. Se a gente não faz coisas para conseguir voltar a expandir, a gente deprime. Caramba, Porque a interessante depressão, isso. ela é uma falta de energia, né? A Sim, sensação que a pessoa tem quando acorda de manhã é tipo, não tem não, energia. não quero, não vou, pra quê? Pra que eu vou levantar da cama? Sim, Pra que eu vou, né? E aí tem uma série de movimentos que você pode fazer para melhorar isso. Tipo, atividade física é essencial. sim. Caminhar, malhar. Atividades físicas, principalmente que aumentem o seu ritmo cardíaco, que façam você suar. Sim, Então, caminhar rápido. sim. Óbvio, ai, tô muito deprimida, não consigo nem chegar na varanda. Então tá bom, então vai caminhar, dar uma volta no quarteirão, tá bom. Começa com um pouquinho, mas busque formas de voltar a expandir. Busque formas a voltar a vibrar. Porque a depressão é uma falta de vibração, é uma falta de energia. Então, se alimente também de forma melhor, use alimentos mais quentes, como, por exemplo, ovo na parte da manhã. Quando a gente pensa, aí que tá, né, a terapia haitiana, né, esse estudo que a gente faz, a gente não vê assim, faça isso. Tem uma série de coisas que você pode fazer para tratar aquilo ali. Sim. Então, a gente vai pensar na alimentação, a gente vai pensar na atividade física, a gente vai pensar em como você funciona no seu pensamento, quando você está deprimido, quais são os pensamentos que aparecem, o que a gente pode fazer para isso. E, principalmente, a gente vai pensar na respiração. Porque Como é que tá a respiração, né? é a principal forma da gente manejar as nossas emoções. É mesmo? Como? Simples. Tira a mão daí e para de chorar. O que a criança faz? É. Ele contrai. Contrai a respiração, né? Não chora, não quero mais ouvir. Sim. A primeira coisa que a gente faz para controlar qualquer emoção é... Gente, então eu uma nunca pessoa- tinha percebido isso. Por isso Gente, que que a interessante. base da terapia é a respiração. É o Então é básico. por isso, agora eu entendi por que a Josné sempre fala, vamos respirar. Aí ela passa um exercício e respira, e eu acho um saco. Eu toda semana eu falo, eu não quero fazer isso não, Josné, isso é um saco. Ela fala, vamos respirar. E eu detesto qualquer tipo de exercício de respiração. E porque é um momento de muito silêncio, e que ela fala assim, tenta se perceber por onde passa o ar, por onde passa, e eu fico assim, que saco. Tá, passou por aqui, passou por aqui. Eu sou uma paciente péssima pra esse tipo de coisa. Agora eu entendi por causa de quê. Porque a gente Agora eu aprende a entendi por causa controlar isso disso. desde pequeno. A criança tá rindo num momento que não pode rir, para de rir. Se contrai. Por isso que quando eu tô estressada, eu fico com falta de ar. Deve ser por isso, porque eu fico prendendo. Gente, que interessante. E aí, o tempo todo que a gente vai fazendo com as crianças é fazendo elas pararem. Sim. Né? A criança vê uma pessoa, sei lá, muito diferente. Uma pessoa que é toda tatuada. Aí a criança vira e fala assim, mãe, olha! Tia, olha! Sim. O que a gente faz? Não faz isso. Não faz isso! Aí, é assim Aí a mesmo. criança imediatamente para de olhar e E aí contrai. depois as coisas começam a acontecer na frente da criança e a criança não vê. Aí as pessoas falam, não viu? Não, cara, você tá falando pra ela não olhar o tempo todo. A gente aprendeu a não olhar, né? A gente vê alguém, por exemplo, com uma deficiência, a maioria das pessoas não olha. O que isso gera? A pessoa que tá com uma deficiência se sente não vista, Exatamente. ignorada. Rejeitado. E a gente fica sem saber o que fazer, ignorando aquilo. Quer dizer, a gente vive uma coisa muito neurótica, né? Sim. E a gente aprende isso desde cedo. Cara, que interessante essa coisa da respiração. Então, ter uma boa respiração, deixar fluir, isso aí ajuda. A primeira coisa ser que a gente fluida. tem que ver na respiração, ninguém ensina ninguém a respirar. A gente já aprende ao nascer. A gente nasce com isso. Sim. Se a gente não tá sabendo respirar, a gente já tá com algum problema, porque a gente nasce com isso. A gente pode ficar 2 dias sem beber água, a gente não fica 2 dias sem respirar. Não fica de jeito nenhum. Então, o que aconteceu com a gente que a gente desaprendeu isso? Básico, natural. É ansiedade? Tá todo mundo muito ansioso? A ansiedade já é
um distúrbio da respiração, né? Já é um sintoma. Uma pessoa que está ansiosa tende a pensar que ela respira pouco. Na verdade, ela respira muito, ela tinha que baixar um pouco. Eu acho que eu respiro pouco, mas eu sou, você sabe, você é terapeuta, você já, quando você me conheceu, você percebeu que eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou agitadíssima. E é por isso que eu sou gaga. Porque eu quero falar 255 milhões de palavras ao mesmo tempo. O cérebro não tem como fazer o filtro de todas as palavras, porque não tem respiração suficiente para tudo isso. E aí, o que acontece? Engarrafa tudo. Porque acontece uma contração da garganta, que é as nossas cordas vocais. Aí é muito engraçado, né? Que as pessoas começam a fazer terapia e eu, durante as sessões, respiro bastante. Sim. E você acaba fazendo barulho quando você respira, porque quando Sim. o ar passa e as suas cordas vocais estão soltas, você emite um som. Sim. E todo mundo olha assim. E demora um tempo, no geral, para os pacientes perguntarem por que você faz esse barulho, né? Porque eles percebem, e eles ficam assim... É muito interessante essa questão da respiração. Né? Então, você vê, tudo no corpo tem uma explicação, então. Tem. Tudo que acontece com o nosso corpo tem uma explicação. Ainda que a gente não saiba qual é, tem. Tem uma explicação. Então saber cuidar basicamente do corpo e você cuida automaticamente da mente. É basicamente isso? É basicamente, não tem essa separação. Não tem a separação. Corpo e mente, é uma coisa só. O que o Reich percebeu, né? Nós somos compostos de células, né? E ele fez um experimento há muitos anos atrás, ele já é falecido, né? E ele pegou uma ameba. E ele via aquela ameba fazendo, né? Vum, 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 vum. E aí ele pegou e deu uma espetada na ameba. Sim. A ameba dá uma espetada em você vai fazer assim, ai, né? Normal. Ela fez, ai, e voltou. Passou um tempo, ela voltou a pulsar. Ele foi lá e espetou de novo. E aí ela, ai, de novo. Passou um tempo maior e ela voltou a pulsar. Depois de algum tempo em que ele espetou várias vezes essa ameba não voltou a pulsar. Ela estava viva, mas ela estava extremamente encolhida. E é isso que acontece com a gente. Uma vez que a gente fala, para de olhar, para de fazer, para de não sei o quê, a gente vai parando. E a gente vai parando de se mexer, a gente vai parando de pulsar. Então a gente contrai numa posição. Às vezes as pessoas contraem numa posição de contração e às vezes elas contraem, pausam numa posição de expansão. E é aquela pessoa que não para, né? Que não vira e fala assim, ei, calma, baixa, relaxa aí, tá tudo bem. Pode descansar agora aí, né? Sim. Aí você vê que a pessoa, às vezes, você olha para uma pessoa, e aí é um erro que as pessoas cometem, a gente fala assim, nossa, ela não para. Não, ela nunca vai estar deprimida assim. E você olha e fala assim, cara, essa pessoa ela não para, porque se ela parar, babou. Ela morre, normalmente elas pensam, né? Tipo assim, tá, se eu parar, eu vou fazer o quê, né? Vai acabar a minha vida. Não vai acabar, você vai só parar. Você vai só ter uma outra experiência e voltar a pulsar. Porque tem momentos que a gente precisa expandir e que a gente precisa crescer e tem momentos que a gente precisa encolher. Sim. A gente teve o corona, né? Há pouco tempo Foi um momento que a gente precisou encolher. Todo mundo encolheu. Algumas pessoas estão paralisadas nesse encolhimento, estão com dificuldade de voltar para as ruas, dificuldade de voltar a trabalhar, dificuldade de estar com outras pessoas. Sim. Outras pessoas voltaram para sair e você olha e fala assim, gente, elas estão enlouquecidas. Estão vivendo aquilo ali como se fosse o último dia de vida delas. O último dia de vida dela. Já liberou o uso de máscara e você vê muitas pessoas de máscara no shopping, em tudo quanto é lugar. Exato. As pessoas se recusam a deixar de usar máscara. Consigo entender isso. E tem outras pessoas que vão para um lado oposto, que não existe mais problema nenhum. E aí ignora, festa, acontece, não para. Você exatamente, são dois extremos, né? Exato. As duas estão com o mesmo problema. Sim. Que é um problema de voltar. Sim. Mas será que é isso que acontece com muitos imigrantes? Porque lá no Brasil, as pessoas têm uma carreira de trabalho, isso e aquilo, e aí vem morar aqui, ela meio que tem que dar uma parada. Até entrar no mercado de trabalho, até aprender a língua.
E até conseguir se locomover demora um tempo. Tem gente que demora um ano, tem gente que demora 5, tem gente que demora 10, tem gente que demora um mês. Varia de pessoa para pessoa. Eu conheço tem uma opção de amigas minhas que eram profissionais no Brasil e tal, vieram para cá, tem dificuldade de aprender a língua, tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho e aqui o ritmo de trabalho não é igual no Brasil. E a pessoa tem que automaticamente dar aquela diminuída no ritmo e a pessoa realmente ela pira, porque ela não consegue. Algumas amigas minhas falam assim, nossa, tem hora que eu tô no WhatsApp com alguém, em plena segunda-feira, e eu falo, eu estou assistindo Netflix. Nossa, você é privilegiada, tá assistindo Netflix segunda-feira. Eu falo, eu me permito parar. Uhum. Eu me permito parar numa segunda-feira, 3 horas da tarde, e assistir a minha série. Bom, e provavelmente você Mas no Brasil nunca que eu faria isso. Para você poder fazer isso numa segunda-feira, Sim. né? Isso a gente falar sobre isso, a gente discutir qualidade de vida. Sim. Né? Eu fazer e eu ter prazer em fazendo as coisas que eu gosto. O que significa que eu vou ter prazer trabalhando, coisa que as pessoas no geral não entendem o que é isso. Não entendem. E eu vou poder ter o prazer de parar também e assistir meu Netflix, ou ir andar de bicicleta, Sim. ou fazer o que eu quiser, sem estar naquela loucura, né? Isso para mim foi uma mudança muito grande no meu trabalho, porque até eu conseguir estruturar minha clínica, eu fiquei trabalhando para empresa há muito tempo, né? E eu lembro de quando eu estava na empresa, eu adorava o que eu fazia, eu adorava a empresa que eu trabalhava, eu gosto deles até hoje. Eu só não me via mais fazendo aquilo, né, pro resto da minha vida. Você tem uma clínica? Eu tenho uma clínica. É em São Paulo? É no Rio. No Rio de Janeiro. Eu tenho. Na verdade, eu tenho um consultório lá, né, que agora eu tô me desfazendo dele, porque eu tô aqui direto. Sim. E aí, quando eu vou pra lá, eu continuo atendendo, eu continuo com a empresa e tudo, mas eu acabo atendendo na casa de amigos. Mas você... Eu chamo de casa porque o consultório deles é como se fosse uma casa uma pra casa. mim. Mas você continua atendendo aqui? Eu tô atendendo aqui e tô atendendo lá. Mas você faz atendimento online? 90% dos meus atendimentos hoje em dia são online, né? Porque... Na verdade, eu não posso nem dizer que são online, porque são híbridos. Toda vez que eu vou ao Brasil, eu atendo lá. E você vai ao Brasil várias vezes, né? Eu vou ao Brasil com frequência. Sim. E eu tenho um combinado com os meus pacientes de que toda vez que a gente tiver a oportunidade de fazer presencial, a gente vai fazer. Então, já aconteceu, por exemplo, o paciente mora na Austrália. Sim. E a gente estava no Rio no mesmo período e a gente se conheceu lá e fez atendimento lá. Se em algum momento eles vierem pra cá, a gente vai se encontrar aqui também. Se em algum momento eu for pra lá, a gente também vai se encontrar. Que bacana! Então, hoje eu tenho muitos pacientes que moram fora, Sim. né? Tem nos Estados Unidos, tem na Austrália, tem uma no Canadá, outras cidades aqui da Alemanha, tenho gente na Inglaterra, Itália e Brasil. E você atende só em português ou em inglês também? Inglês e português. Porque você fala inglês super bem. Eu já vi você falar inglês, parece uma americana. Nada. Um sonho de consumo meu é falar inglês igual você. Eu tô fazendo aula de inglês, eu falei, gente, ela fala inglês assim, muito maravilhoso. Eu escutei você falando inglês com o seu marido. Eu falei, gente, não dá pra dizer que essa mulher é brasileira. Não, eu falo inglês direitinho. Direitinho não, mas você fala inglês igual americana, pelo amor de Deus. Você tira onda com o alemão, então pelo amor de Deus, você fala inglês. Então você atende tanto inglês quanto... Mas aqui em Berlim, você atende? Eu atendo aqui em português. Sim. Eu tenho algumas pessoas em inglês e eu atendo casais também. E aí, dependendo do casal, muitas vezes é uma brasileira com alguém daqui ou alguém que fale a língua, né, inglesa. E aí eu atendo, dependendo do casal, inglês ou português. E agora que você entrou na questão do casal, me surgiu uma pergunta aqui. Opa, me surgiu uma pergunta aqui. Por que dá tanto chabu relacionamento de brasileiro com estrangeiro? Basicamente de brasileiro com alemão. Por que você... você pode falar da parte que você percebe, da sua opinião pessoal, você pode falar do que você escuta de paciente. Por que você acha que dá tanto chabu? Porque, na minha visão, as coisas que eu convivo, eu vejo cada chabu que eu falo, Jesus, como é que a pessoa consegue viver assim? Porque o Silvio, ele é alemão, mas ele é muito diferente do que as minhas amigas contam dos maridos delas.
Muito diferente. O Silvio, ele é zero individualista. Zero. Às vezes eu ouço as minhas amigas falarem, não, porque lá em casa é tudo dividido, meu marido faz questão, tudo que a gente divida tudo é individualismo, e eu não posso ir pro Brasil com meu filho, e que não sei o quê, e que ele não deixa. Pai, eu fico, gente, eu devo ser casada ou com um alemão assim, feito pelas. Assim, eu acho que Deus foi lá e falou assim: vem cá, deixa eu fazer um alemão aqui especialmente para Elis, ou isso vem muito de criação. E o Silvio, ele foi criado com mãe e vó. Uhum. Então ele é muito carinhoso, ele é muito doce, ele é muito sensível, ele percebe. Se eu comprar uma calcinha nova, pode estar o quarto escuro que ele percebe. Eu fico, gente, aonde que vem esse Super homem? atencioso, né? Super atencioso e zero individualista. Tudo que é dele é meu, ele pensa muito mais em mim do que nele. Se ele vai ao shopping, ele compra algo pra mim, pro Thomas, e pra ele nem compra nada. E eu não consigo entender da onde que vem esses alemães que a maioria das minhas amigas tem de marido. E os caras são o oposto. E dá um chabu terrível no casamento. Eu não vejo isso assim como, os alemães são assim, Sim. ou, né, os australianos são assim. Eu não vejo isso assim. Eu acho que muita gente casa, né, vai morar junto, casa, se muda de país, sem, de fato, poder olhar e ver a pessoa. Sem conhecer. Essa pessoa não era assim antes e deixou de ser assado, né? Ela era assim desde sempre. Então, o que eu percebo, e aí não tem uma relação com um tipo ou outro, é que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de olhar e conhecer o outro e ver o outro na sua totalidade. Sim. Porque, obviamente, essa pessoa não é só ruim ou só boa. Claro. Né? E passam a ter os problemas básicos de casal, que são problemas de comunicação, que são problemas eu queria dizer hierarquia, mas eu não penso que hierarquia no sentido de quem está no topo. De quem é maior do que o outro. Eu tô falando no sentido de pessoa, de conhecimento e de apropriação daquele conhecimento. Sim. E daquela possibilidade, daquela característica. Então, eu acho que o que acontece na maioria dos casais é que esses papéis, né, o papel que você quer ter com ele, que ele quer ter com você, não ficam definidos, não ficam claros. As pessoas não sabem fazer acordos. Eu concordo plenamente com isso. As pessoas têm muita dificuldade de comunicação. Sim. Porque quando a gente casa com uma pessoa de outra cultura, ela tem outra criação. Sim. Ela tem outra vivência, ela tem outra experiência, né? A gente sai do Brasil, a gente nunca teve uma guerra no Brasil. Nunca. A gente vai, não, mas tem a guerra da favela. É verdade, a guerra da favela... Mas não é a nossa realidade. Quando eles vão lá, não é a realidade deles. Aquilo pra eles é esquisito. Sim. A gente não teve a realidade da guerra, né? Sim. A gente tem uma ideia do que é. É muito diferente. Então, eu acho que as pessoas... Isso estou dando um exemplo da guerra, porque é um exemplo atual agora, sim, né? E que a gente está vendo uma porção de refugiado e cada um lidando de uma forma com isso. Mas eu acho que as pessoas tendem a não conhecer o outro. E a gente desaprendeu a olhar, a ver, a escutar, sabe? Que não é escutar com as nossas crenças, é poder escutar de um outro lugar, que é poder escutar de coração aberto, quando eu falo coração aberto. Escutar com as nossas emoções, com conexão, né? Então eu vejo mais por aí. Eu não acho, é óbvio, uma pessoa que foi criada por mãe e avós, ela já está falando de um outro tipo de contato familiar. De um outro tipo, exatamente. Porque a gente vem de uma sociedade, né? A gente, na verdade, vem de uma época em que os nossos pais, começaram a dar leite em pó. Sim, mamadeira. Sim. Mandar para o colégio. Cedo. Né? Cedo. Então, uma parte dessa história da relação de pai e filho, de mãe e filho e de marido e mulher foi mudada, né? É um privilégio poder ser criado por avó hoje em dia. Nossa, é mesmo. É um privilégio você poder falar, olha, vai ficar hoje em casa com a sua avó, vai passar o dia na casa da sua tia. Isso não é a realidade da maioria das pessoas. Não é mais. Principalmente quando a pessoa é imigrante, principalmente quando a pessoa é daqui, que a maioria sai cedo de casa. Então, eu acho que tem muitas coisas envolvidas aí e que precisam ser vistas dentro da relação do casal. Né? Qual é a parte de cada um, o que dá para fazer de cada um, né? Qual é o tipo de negociação que pode ser feita, qual o tipo de acordo pode ser feito.
Uma coisa que eu percebo também é a falta de comunicação, porque assim, a gente para brasileiro, nós temos uma mania, para quem sabe ler, o pinga é letra. Uhum. A gente tem mania de usar meias palavras, sendo que os alemães especificamente, eles não são assim. Eles são claros, retos e Você diretos. tem que tem um vídeo meu no YouTube falando sobre exatamente isso, casamento bicultural, de alemão com brasileiro, e eu falo disso. A gente tem que aprender a falar o que realmente nós queremos. Não dá para ficar esperando ele perceber. Não tem como, não, eu falei isso, mas eu achei que ele fosse fazer aquilo. Não, se você falou A, ele vai entender A e vai fazer A. Ele não vai entender B e fazer C, ele vai fazer aquilo que ele achou que tem. Então, eu acho que esse também é um grande problema, as pessoas não serem claras na sua comunicação. Acho que é por isso que eu não tenho a maioria dos problemas que a maioria tem, porque eu sei me impor sem sair do meu papel de esposa e sem interferir no papel dele de marido. Ele também sabe. Mas eu sei me impor, eu sei falar com respeito, com amor, claro. E aí eu acho que é por isso que eu não tenho tantos esses problemas, os tradicionais, né, que muitas pessoas têm. Então ele sabe que o Thomas é filho dele tanto quanto é meu. Nós temos os mesmos direitos. 50-50. 50-50. Não tem essa de que não pode ir pro Brasil, de que não pode. Não. Se ele pode viajar com o Thomas, eu também posso. Se ele pode fazer, eu também posso. Tem uma base aí muito importante que é de segurança. Sim. Né? E de confiança. Com certeza. Se não tiver isso, não tem casamento, né? E não é, porque tem casamento que não tem isso, né? E tem casamento que isso não é discutido, porque não tem problema ter desconfiança, não tem problema ter problema na relação, né? O problema é não poder falar sobre isso. Sim. O problema é não falar assim, cara, não confio, isso aqui eu não confio. E a gente, a partir disso, pode discutir isso, né? Mas não é o que acontece, as pessoas entram num embate, e no geral um embate silencioso, em que eles mesmos não percebem, e muitas vezes isso acontece. Eles dão um sinal de uma coisa e eles querem outra. Sim. Eles se comunicam de uma forma em que as pessoas não conseguem se escutar, né? Isso em terapia de casal a gente vê direto. Oi, peraí, volta aqui. O que você está falando? O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso? Melhora aí essa forma de comunicar e observa o que você está falando de verdade, porque escuta o que você está falando, né? Isso é uma das coisas básicas da terapia de casal, que tipo assim, escuta o que você falou. Não é o que ele falou, nem chegamos nele ainda. Sim. Vamos aqui com você, sabe? Vamos primeiro aqui, vocês precisam escutar o que vocês estão falando, porque o que vocês estão falando é diferente do que vocês estão querendo. Muitas vezes está relacionado com a gente, né? Então, tem você e tem a nossa relação. Eu tenho os meus limites, você tem os seus limites e a gente tem o limite da nossa relação. Vamos descobrir qual é o meu, qual é o seu e qual é o nosso. E cada um entender o funcionamento do outro, né? Porque tem coisas que funcionam para mim e não funcionam para o Silvio. Olha, eu vou te falar que se a gente entender o nosso funcionamento... Já é meio caminho. Já é 80% do caminho andado. Já é meio caminho andado. Porque às vezes a gente nem entende qual é o nosso funcionamento. Aí é por isso que dá tanto... E isso tem a ver com aquelas defesas que eu falei antes, de como a gente, né, criou certas defesas e paralisou em certas posições que na verdade nem estão mais lá. A ameba, depois de um tempo, poderia voltar, ele já não estava mais lá espetando ela e ainda assim ela ficava contraída em algum lugar. Ainda assim ela ficou paralisada naquele lugar. E aquele lugar tem a ver com a nossa história. Não necessariamente tem com o outro. Mas a gente não percebe isso, a gente vai vivendo, né? E a falta de conhecimento, eu detesto essa palavra hoje em dia, porque se fala muito de autoconhecimento e virou uma coisa meio banal. Ficou totalmente. Isso. E não é isso que eu tô falando, não tô falando aquele autoconhecimento do livro, não. Eu tô falando da gente se auto-perceber e perceber as nossas defesas, o que a gente faz sem perceber, porque a gente faz algo sem perceber, já é coisa pra caramba. Sim. Você perceber que você faz algo que você não percebe é muito. É muito. É muita coisa. Porque a gente faz coisas o tempo todo e a gente não percebe, a gente não vê o que tá fazendo. Sim. E eu falo a gente porque, né, Todo eu mundo. me incluo nisso aí também.
Eu costumo dizer que eu já conheço os meus dragõezinhos. Sim. Entendeu? Mas vira e mexe, eles crescem mais do que eu gostaria. Os meus também. Os meus dragõezinhos também, às vezes, crescem pra caramba. E deixa eu te fazer uma pergunta já falando de você. Por que você decidiu vir morar aqui na Alemanha? O que te trouxe para a Alemanha? Eu venho para Berlim já tem 5 anos. Eu venho para cá desde que minha sobrinha nasceu. Eu vim totalmente aleatória, não era previsto eu vir. Sim. E acabei conhecendo meu marido aqui. E a gente ficou numa relação à distância por algum tempo, né? Até que ele foi pro Brasil tentar ficar lá e tentar conseguir um trabalho lá. Porque lá eu já estava com tudo estruturado, né? Sim. Tinha casa, carro, né, consultório, tudo funcionando super bem, então a ideia era que ele fosse para lá. Só que foi muito difícil para ele conseguir alguma coisa lá que tivesse de acordo com o trabalho dele, assim, ele tinha muito mais oportunidades aqui. E aí depois de ele passar um tempo lá e fazer uma série de entrevistas e não se encantar, se interessar. Não rolou. Aí a gente conversou e aí a gente resolveu vir para cá. E aí eu me mudei pra cá tem quase 2 anos já. E como é que foi para você essa mudança? Você que é uma mulher bem-sucedida, não é? Você não largou só os amigos lá e a família. Não. Você largou uma história de uma vida inteira. E você é uma mulher muito bem-sucedida profissionalmente. Como que foi para você? Foi uma doideira. Imagino. Primeiro porque a gente decidiu vir pra cá um pouco antes da pandemia. E aí ele veio e eu vinha, foi bem pouco antes da pandemia mesmo, e eu vinha em seguida, eu me preparar durante aquele ano para vir e tudo, e entrou a pandemia. Então já foi uma emoção a partir daí. Imagino. Quando consigo vir, né? E aí, o que eu mais sinto falta certamente são contato direto com os meus pacientes, com os meus amigos, com a minha família de sangue, com a minha família construída de lá. E isso é uma coisa que eu tento diminuir toda vez que eu vou. Sim. E eu acabo indo com frequência para o Brasil. Mas foi um baque porque quando eu vim várias vezes e aí teve um momento que eu vim para ficar. E quando eu vim para ficar, foi um inverno intenso. Aqui. Imagino. E foi um inverno que o povo aqui deu uma surtada, porque inverno, com pandemia. Ia nevar. E aí saiu nos jornais de que ia nevar. E literalmente as pessoas começaram a surtar. Então tudo parou na cidade. Eu não sei se você se lembra disso, mas tudo parou na cidade. Anunciaram no jornal. Isso aí acontece. Acabou o papel higiênico de novo. Acabou. É aquela guerra do papel higiênico, gente. Como é que pode? Isso é real, isso acontece. Isso é real, isso acontece mesmo. E tudo parou de funcionar. Sim. Eu trouxe meu cachorro pra cá e ele ficou doente aqui. Tadinho. E aí foi péssimo, porque eu tentava fazer as coisas e assim, aquela coisa, você recém-chegada. Um frio do caramba. O tempo super fechado. Ele doente e todo mundo surtado em volta. Ele fala assim, todo mundo assim, na minha casa ninguém surtou, tá? Graças a Deus. Dizer, na minha casa ninguém surtou. Graças a Deus. Mas eu via as pessoas na rua e eu falava, gente, essas pessoas estão muito mal. Estão surtadas. E as pessoas surtaram mesmo. Então foi bem, assim, foi intenso. Eu fiquei bastante encolhida no início. Eu falei, gente, isso aqui vai ser difícil. Mas você conseguiu se restabelecer rápido? Ou foi um processo longo e dolorido? Ou não? Ou você passou pelo período da migração tranquila? Foi um processo, é um processo. A imigração, ela não tem um tempo, em 6 meses está resolvido. Não Sim. É isso. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Eu acho que, de acordo com o que eu estava pensando, eu estou indo bem, né? Eu fui bem, eu estou indo bem. Eu acho que foi tudo dentro dos conformes. Não foi uma coisa que eu fiquei muito mal, muito acabada. Não teve isso. Mas eu me preparei muito, né? Desde que eu comecei uma relação com ele, eu comecei a pensar sobre essa ideia, a sentir essa ideia. Então, foi um processo todo feito com muito contato, com muita percepção, desde lá do início, desde 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então, e é isso, né? Eu fui cuidando isso muito na minha terapia, fui cuidando isso muito nas minhas relações, de como é que eu faria essa transformação, como é que seria, como é que é manter os vínculos quando você está longe. Sim. Como é que é criar vínculos no meio de uma pandemia. Então você fez um caminho
quase que totalmente diferente do que da maioria faz. Sim. Porque a maioria das pessoas, ou os alemães vão para lá, conhece a brasileira e em pouquíssimo tempo ela vem de sopetão, sem pesquisar, sem saber como igual a mim. Mas no caso foi o contrário, né? Eu vim para cá para estudar música. Eu vim para a Alemanha para poder estudar música, tudo. Conheci o Silvio, com 6 semanas eu me casei. Eu não sabia falar alemão nem falar inglês. O meu contato com o Silvio era no Google. Como é que se casa assim? Agora, mas também tem... Eu sei lá, foi coisa de Deus mesmo. E a gente se dá muito bem. As minhas amigas dizem que deu certo porque eu sou muito flexível. E eu casei também sem aquele interesse de achar que vai casar com um europeu e vai ter uma vida de rainha. Eu não casei com essa expectativa. Eu olhei aquele cara tão bonitinho, louro do olho azul, falei, bem, quando é que eu vou ter essa chance de novo, né? Então vamos aqui agarrar o lourinho, vamos casar logo, vamos ver como é que vai ser o futuro. E aí foi indo, eu fui me adaptando, fui aprendendo a língua, a gente foi se amando. O amor aconteceu já casada. Com 6 semanas de namoro, você não tem como amar ninguém. Não tem como. Com 6 semanas de namoro, eu sabia o nome dele, já conhecia a minha sogra, a avó, assim, a família dele, a metade, e ele não conhecia a minha, porque eu fui ao Brasil com um ano de casada. Então ele não conhecia nada de mim, ninguém de lá, ele não sabia. Sua mãe tinha vindo, não? Não, o maior risco era eu ser uma psicopata, não era ele. Porque eu estava aqui no país dele, ele não conhecia ninguém da minha família, ele que teve risco, não foi eu. Porque se eu tivesse qualquer risco, eu ia pegar um avião e ir embora, e ele. Se eu fosse uma louca. Não. Exatamente. Então eu fui lá, me casei. A minha visão de casamento sempre foi essa, eu quero construir uma família. E eu decidi amar esse homem. Quando eu me casei, eu para mim mesma, interna, eu fiz essa oração. Eu falei, Deus, hoje eu me entrego ao Silvio e eu decido amá-lo. Eu não sabia qual era o temperamento dele. Eu não sabia como eram as reações dele no momento de raiva. Eu não sabia nada do Silvio. Vamos combinar. Você deu sorte? Eu não sei se é sorte, eu chamo de propósito. Eu acho que já tá escrito. Mas é uma coisa assim que acontece com muita gente e as pessoas ficam desesperadas. E eu acho que tem uma coisa aí que você falou que é muito importante. Você podia pegar essas coisas e ir. Muita gente vem, casa às cegas. Sim. E não tem como voltar. Não tem como voltar. E é esse Isso ponto. É muito sério. É muito sério. É muito sério. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo, que foi antes de eu vir pra cá, eu comecei a fazer a tradução nos meus documentos e tudo. E aí eu fui passando de setor para setor, e aí uma hora uma moça daqui me mandou uma mensagem, um e-mail falando, olha, eu sou do setor tal, e como você já tá na Alemanha? Eu falei, não. Eu tô ainda voltando, mas ainda não tô aí e tal. E aí ela falou, eu vou te ajudar, você já sabe, porque ela falou, aí enfim, ela falou, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você com a tradução, a gente precisa de gente da sua área aqui, então eu quero que você venha com coisa, vamos marcar uma entrevista? Eu falei, nossa, que coisa louca. E a gente marcou uma entrevista por Skype na época, de 3 horas, eu achei que era uma coisa fácil, mole. E aí ela começou falando comigo que ela era do setor de imigração daqui, agora eu não me lembro exatamente o setor dela, mas é um setor que foi criado por ela para pessoas imigrantes, antes de virem para cá, para elas entenderem como é que é aqui. Isso é muito especial. E aí ela falou, e ela estava falando assim, Olivia, você sabe para onde você vai? Eu falei, já sei para onde eu vou, já sei basicamente tudo. Ela falou, nossa, que bom, porque a maioria vem porque conheceu alguém, e aí não sabe nem para onde está indo, não Sim. sabe o que vai fazer, não conhece a pessoa, e ela começou a me contar várias situações no quais pessoas vieram para cá por conta de namorado, por conta de marido, ou por conta de um sonho, de uma oferta muito idealizada, e passaram extremas dificuldades aqui. E começaram a sofrer algum tipo de abuso. Sim, e tem muitas. E não conseguiram voltar. Isso é muito triste. E aí foi muito interessante, porque eu falei que eu estava vindo para cá já com visto de reunião familiar, sim, casada. De casamento.
E aí ela me perguntou se eu realmente queria tirar esse visto, porque pelos meus documentos eu poderia tirar mais 7 outros. Nossa, porque você é especializada, né? E aí eu falei, mas por que? Ela falou, não, porque muita gente vem com esse visto e depois se dá mal, porque fica presa ao marido. Você tem Sim. certeza que você não quer mudar e tirar esse outro visto te dá isso? Eu falei, não, olha, eu tenho certeza, mas eu te agradeço muito. Ela falou assim, não, eu tenho que te oferecer isso porque a gente nunca sabe quem é que tá do outro lado. Exatamente. Aí eu falei, eu entendo o que você tá dizendo, e eu agradeço muito essa preocupação. Eu sei porque eu passei muito tempo, né, pra vir, eu não tô indo de supetão, eu não tô indo assim. Mas eu achei super importante e interessante o que ela colocou ali. Nossa, extremamente. E aí eu fiquei assim, uau. Você tem o contato dela? Eu queria fazer um podcast com ela. Nossa, que coisa que... As pessoas têm que saber que existe esse recurso aqui. Existe esse recurso. Eu não posso dar o contato pessoal dela. Ah, claro, é óbvio. Mas eu posso passar eu posso depois ver e te mandar, e aí você pode publicar lá no YouTube o departamento. O departamento dela. Porque as pessoas, porque muitas mulheres, principalmente, vêm pra cá as cegas e não tem essa independência que você tem. Não tem essa clareza que você tem de falar super bem inglês e você conseguiria pedir socorro em qualquer momento. Você consegue pedir ajuda porque você fala fluente o inglês. E aqui todo mundo fala inglês. Não. Então, e também tem a questão de que você tem independência financeira. Então, a qualquer momento, você poderia entrar na internet e comprar uma passagem. Mas a maioria não é assim. Não é assim. A maioria vem pra cá. Eu cheguei aqui com o dinheiro só do meu curso. Com a passagem de ida e vinda já comprada. E cheguei aqui só com um dinheirinho muito pouquinho. Então, se tiver... Ainda bem que eu tinha a passagem. Porque eu me casei antes de vencer a passagem. Então, se desse algum chabu ali no meio, eu iria Tô embora. indo. Mas a minha sogra, eu lembro que quando eu fui conhecer a minha sogra, eu conversei com ela pelo Google Tradutor, ela falou assim, olha, a hora que, se você quiser ir embora, a qualquer momento, você me fala que eu compro a sua passagem. Eu acho que ela falou isso na intenção de eu ir embora mesmo. Eu acho que ela não falou isso na intenção de me ajudar, não. Ela falou isso na intenção assim, olha... Se você quiser, inclusive agora. Se você quiser, eu pago a tua passagem. Deixa meu filho pra mim, por favor. Deixa meu filho pra mim. Mas aí as coisas foram acontecendo e o casamento foi indo bem. Mas a maioria não tem esse privilégio, o privilégio que você tem de ter o seu próprio dinheiro. Não, de ir embora. Também, de né? informação. As pessoas vêm muito desinformadas, então elas não sabem pra onde ir, aonde procurar. Óbvio, tem coisas que a gente só vai saber quando chegar aqui, né? Sim. Tem coisas que, por exemplo, eu entrei num grupo Brasileiras em Berlim, do WhatsApp. Ah, eu também, eu fazia parte desse grupo. Eu saí, que quando começou a postar negócio de política, eu saí fora. Ah, mas eles quase não falam. É Ainda bem. raríssimo falarem de política. Ah, ainda bem. Eles são, um grupo de, sei lá, quantas mulheres. É um grupo bem legal. Às vezes a gente nem se conhece ao vivo. Sim. E é muito engraçado essas coisas do Instagram, né? Você conhece assim no Instagram, aí você olha a pessoa na rua e fala, acho que já conhece. Eu falei, muito bacana. Já te conheço. Ela também te conhece. Eu falei, então tá bom. Mas aí sim, tem coisas que ali a gente consegue informação por outras pessoas que vão lá, gente, como é que encontra, sei lá, gente, é bizarro. Como é que encontra bicarbonato de sódio? Parece uma pergunta tola, mas não é. Mas não é. Pra alguém, não é uma pergunta tola. Não é. E não é mesmo, porque você chega aqui, você olha no mercado, você fica a primeira semana tentando entender o que é o que, né? O que é o que? Você não consegue entender. Eu me lembro que eu fui comprar açúcar. Primeira vez que eu fui no mercado sozinha, sem o Silvio, já casada. Eu tentei comprar açúcar e eu comprei farinha, comprei um monte de coisa. Cheguei em casa, eu abri pra ver o que era açúcar. Eu fui comprar produto de limpeza. Não sabia o que era aquilo. Gente, tem que ter foto, né? Se não tiver foto, não compra. Se não tiver foto, você não... E, cara, eu quero te fazer uma pergunta. Eu acho que como psicóloga você deve ter uma clareza maior dos fatos. As pessoas ainda vêm com essa expectativa do príncipe encantado para a Europa? As mulheres ainda vêm com essa expectativa de que eu vou para a Europa e eu vou ter uma vida maravilhosa? Eu acho que a expectativa do príncipe encantado não é o maior problema. O maior problema é quando a gente tem uma expectativa idealizada do que é morar na Europa. Isso é terrível. Acha que é beber champanhe e banheiro o dia inteiro. A maioria das pessoas tem sim uma expectativa do que é morar na Europa.
que é muito diferente, a maioria, da realidade. Sim. Porque Europa é primeiro mundo, então a Europa não vai ter, sei lá, não vai ter sujeira na rua, não vai ter mendigo, não vai ter Berlim, gente doida, tem não vai muita. ter. Você não vai passar na necessidade. Existe uma piada, né, que fazem que é tipo assim, de ser pobre na Europa não é ser pobre no Brasil. É óbvio que não é. É óbvio Mas que é não óbvio é. que tem também, né? É óbvio que tem, e é muito louco também, porque as pessoas não sabem exatamente quais são os países da Europa. Então, a Europa é o quê? Paris, Paris, exatamente. Veneza, É Veneza, Roma, Amsterdã, Berlim, Amsterdã, Amsterdã, e, sei lá, Espanha no máximo, né? O povo esquece que a Europa não é só isso. E o povo né? esquece muito. E cadê a Polônia, né? E Cadê? existe aqui também problemas sociais, existem problemas também de racismo. Existe problemas financeiros, são diferentes, com certeza, mas existe. Mas é porque as pessoas também caem também no erro de converter. Porque tem pessoas aqui que são pobres, e são pobres mesmo, que tá ganhando 450 euros do governo. Aí você converte, mas quase 3 mil reais. Não é a mesma coisa. Porque se você ganha 455 euros do governo, você vai fazer compras no mercado, tem que comprar roupa, tem que comprar sapato, tudo com esse dinheiro. Então a pessoa vive realmente com pouquinho. Sendo que assim, é uma realidade muito, muito, muito diferente. Esses dias eu fui dar um lanche do McDonald's para um morador de rua, e ele disse que não queria porque estava frio. O lanche estava frio. Se você for dar um lanche do McDonald's para um morador de rua no Brasil, mas são outras realidades. É totalmente diferente. E é muito engraçado quando a gente recebe alguém da família, né? Por exemplo, agora tem um familiar meu aqui. E ele fez uma tradução da Europa que eu achei maravilhosa. Ele falou, Lívia, qual é o problema daqui que as pessoas servem Coca-Cola quente? Você pode aumentar um pouquinho. E o sanduíche gelado. Exatamente. Qual é o que esse pessoal tem na cabeça? A Coca-Cola é quente, a cerveja é quente e o sanduíche é gelado. Mas por quê? Eu ri muito disso, eu falei, é verdade, isso é assim, que é diferente, né? Então as pessoas tendem a idealizar muito o que é morar na Europa, o que é um casamento, e isso, a idealização acontece lá no Brasil também. Se a gente olha pro Instagram, a gente fala assim, gente, minha vida é uma porcaria, não vem uma pessoa triste no Instagram. Exatamente, não tem ninguém triste. Chorando, gritando no Instagram. E as pessoas também, elas não conseguem lidar com a realidade. Todo mundo no meu Instagram perguntando, como que é Veneza, não sei o quê. Eu falei, é uma favelinha chique. Gente, eu também achei que Veneza, que a gente vê, né, nas novelas lá no Brasil, tem uma novela muito emblemática, eu acho que é Por Amor, que tem uma cena da Regina Duarte com o Antônio Fagundes em Veneza. Então aquela coisa, eles tentam parecer assim, é uma chiqueza absurda. E não é. Veneza é uma favelinha. Sendo que é uma favelinha europeia, mas é uma favelinha. Porque é uma favelinha chique, então é uma favelinha chique, sendo que é maneiro. Sendo que assim, uma coisa muito interessante, porque você tá num bar, você tá lá tomando um coquetel no bar, que é caríssimo, eu achei Veneza. Um coquetel, sei lá, 15 euros. Eu achei extremamente caro. Aí você tá lá no bar, então tá eu e o Silvio aqui, e tá uma mulher do meu lado com uma bolsa da Chanel. E aí tá uma outra ali com um sapatinho furreca. Todo mundo junto no mesmo ambiente, sem ninguém recriminar ninguém. Ou seja, eu imaginei o seguinte, se a mulher tá com uma bolsa da Chanel, que custa, sei lá, no mínimo 10 mil dólares, ela tem dinheiro. E ela tava no mesmo ambiente que eu, que não tem uma bolsa da Chanel, que a outra que tava sem bolsa. Agora, o que eu percebo é essa questão social. Ela não tem essa discrepância que tem no Brasil. Aqui isso eu acho uma coisa muito legal. Porque você vai sentar num bar com uma pessoa riquíssima e pobre. E pobre, e é isso. O pobre daqui é diferente do pobre de lá. Tá ok. Sabemos disso, né, que a miséria que existe no Brasil aqui não existe. Mas, ou pelo menos não existe aqui em Berlim, Sim. mas existe em outros países. Em outros países, Mas isso é uma coisa muito interessante, porque a diferença, né, tipo lá no Brasil, lá no Rio, você vai sentar num bar em Ipanema... Você não vai ver pobrinho ali. Você não vai ver. Não. Você não vai ver pobrinho. Então, e aqui você vai. E tá ok. E tá ok. O Thomas tem um amiguinho
tem os amiguinhos dele, tem um que é filho de cientista, no mesmo Kita. Uhum. Tem um que é filho de um médico, o outro é filho do cientista, o outro é filho de um lixeiro. É. A gente faz festinha de aniversário, todo mundo Todo vem. mundo junto. O lixeiro conversa com o cientista, que conversa com o médico, que conversa com... não tem diferença. Eu juntei na festinha do Thomas todo mundo aqui. É. E você não vê ninguém olhando para um assim, não, porque eu sou cientista. Isso é muito Não, isso é muito você não vê. legal, Eu acho porque isso você bacaníssima. Isso bacaníssimo. E eu entrei nesse assunto porque no meu primeiro podcast com a Josné e com a Fernanda, nós falamos sobre o brasileiro fazer questão de ter status. Uhum. O brasileiro tem muito essa questão de status. Eu conheço alemães que são sei lá, são grandes médicos, e conheço alemão que não é. É um trabalhador comum. Mas agora eu conheço brasileiro que não se mistura com outro brasileiro, Uhum. porque não tem a mesma posição social. Sim. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu acho isso triste, né? É muito triste. Mas no Brasil a gente também tem uma questão difícil, que é as pessoas que são mais financeiramente bem resolvidas. Sim. Moram de um lado, né? Mora de um As lado, pessoas e os mais pobres moram do outro. moram do outro. Aqui não, aqui você vê uma coisa mais... E tem uma linha amarela e uma linha vermelha para poder dividir. Exatamente. Mas isso eu acho mais difícil, né? E é isso, lá também... Aqui não, aqui você mora no mesmo prédio. O difícil aqui, de lá também, é que, assim, no Brasil, tem certas áreas que você não vai, né? Não vai. Porque não dá pra ir. Exatamente. Não dá pra ir. Aqui também tem. Tem. Mas são menos, são menores, você pode passar por lá em algum determinado momento do dia. No Rio de Janeiro você tem lugar que você não vai passar em momento nenhum do dia. Não tem. Nem uma hora da tarde, nem uma hora da manhã. Não tem como. Rio de Janeiro tem lugares que você não pode ir. Isso é assim. Em São Paulo também tem isso, em Recife também tem isso. Exatamente. Então isso existe no Brasil de uma forma muito mais muito mais drástica. Violento, eu acho. Porque aqui também tem os bairros que você tem que ter cuidado. Mas você tem que ter um cuidado assim, de nego só não, sei lá, não puxar a sua bolsa. Mas não vai ter ninguém com arma na sua cabeça. Sim. Não é uma violência. Deixa eu fazer uma pergunta. Sendo psicóloga, te ajuda? Te ajuda muito nessa... quer dizer, ajudou você a fazer essa transição? Ou não? Ou você, assim, eu sou humana, além de ser psicóloga, não tem como. Eu sou humana, além de ser psicóloga. Eu faço terapia também. Ah, que legal! Sempre fiz. Eu acho muito esquisito quando uma pessoa é psicóloga e não faz terapia. Não tem como. Eu acho isso muito difícil, porque a gente tá em constante aprendizado, em constante terapia. Terapia é tudo, gente. Terapia é como medicina, você não para de estudar. Então, e você não para de se conhecer. E para conhecer os meus dragões e poder cuidar dos dragões dos outros, eu tenho que fazer a minha própria terapia, né? Então, para mim, o fato de ser psicóloga e ser paciente também, certamente, fez muita diferença. Fez muita diferença para mim poder olhar para isso e acompanhar esse processo desde antes da decisão. Quando eu nem sabia ainda se eu queria vir ou não. Sim. Quando eu tinha assim, cara, será que isso um dia vai acontecer? Não, ele vem pra cá e tá de boa. E aí eu vou cuidar na minha terapia como é que é ele vir pra cá. E como é que tá junto. E como é Sim. que é morar junto. E como é que é pra mim ter alguém agora que vai dividir comigo na mesma casa. Eu já não sei o que faço tudo sozinha, já não resolvo tudo sozinha, já não, né? Sim. Como é que é estar acompanhada, sem virar um peso e sem ter um peso. É o seu primeiro casamento? Ou você já casou no Brasil? Casamento. Então você é igual a mim, não tem experiência de marido brasileiro. Eu tenho a experiência de ter morado junto já, Sim. Mas não de casar no papel. E é muito diferente? Eu não tenho. O Silvio é o meu primeiro marido. É muito diferente o quê? A relação em si, em casa, o tratamento, A minha relação com ele é completamente diferente, Sim. certamente. É muito mais madura, é muito mais cuidada, né? Sim. Eu tô num outro lugar e ele também tá num outro lugar.
de muito companheirismo. Ai, que legal, que bacana. E de muito, peraí, deu treta aqui. Sim. Vai ver tua treta aí, eu vou ver minha treta aqui, depois a gente vê junto, né? Porque eu acho que isso é a diferença. Não é que, agora não existe mais problema. Não, gente, amor. Casamento tem problema. Relação de homem e uma mulher vai ter problema. Tem problema. São duas cabeças diferentes. A gente ama os nossos amigos e a gente vira e mexe tem problema com os nossos amigos. Exatamente. A gente ama a nossa mãe e o nosso pai e vira e mexe tem problema. E isso é assim. E tá ok, sabe? Esperar que uma relação não vai ter problema é não ter relação. Exatamente, porque toda relação tem problema. Porque a relação vai ser com a minha ideia do que é e não com a pessoa. Sim. Se a gente se relaciona com uma pessoa, a gente vai saber que aquela pessoa é diferente da gente. Ponto. Até que ponto eu posso lidar com isso, até que ponto eu não posso. Exatamente. Mas fazer terapia, pra mim, desde antes, durante, depois, fez toda a diferença. E óbvio, também, né, ter esse apoio, porque isso foi tudo muito trabalhado e conversado com os meus pacientes, né? Sim. Então, poder passar esse processo junto com eles também foi muito importante. Foi muito bom. Imagina. E aqui, já estamos quase chegando ao fim. Nossa, passa tão rápido. E eu queria que você desse alguma sugestão ou algumas sugestões para as pessoas que estão migrando para cá. Quais são os pontos que eles precisam observar? O que eles precisam ver? Para não vir de sopetão, para... Enfim... Fique à vontade para dar a dica que você quiser para quem já vive aqui e não conseguiu ainda se achar, enfim, não consegue ser feliz, tá com aquela ideia do Brasil e tudo, e quer trazer o Brasil sempre na mala, quer fazer aqui tudo que fazia no Brasil, do jeito que fazia no Brasil, não abre espaço para o novo. Tem pessoas que não conseguem aprender alemão não por falta de inteligência, porque todo mundo é capaz de aprender algo. Todo ser humano é capaz de aprender uma nova língua ou um novo instrumento, enfim, qualquer coisa. Mas tem pessoas que estão tão agarrada ao seu passado, ao Brasil, que viveu, que não consegue, a pessoa bloqueia, não consegue nem aprender, desenvolver o aprendizado da língua. Eu queria que você, como psicóloga e também como uma migrante, que você desse aí dicas para quem já vive e para quem quer migrar para a Alemanha ou para qualquer país do mundo. A primeira dica você já deu, que é se conheça e perceba quais são os seus bloqueios, as suas dificuldades, aonde você não consegue ir ou aonde você não consegue mudar. O que você tem de expectativa e como você lida com elas, né? Sim. Eu acho que essa é fundamental, né? Como eu tô querendo me mudar, como que eu vou fazer esse movimento? Eu vou de supetão, eu vou cheia de barreiras e não me toques, eu vou super aberta e chego lá e eu quero fazer tudo, e quero acontecer, e quero entrar, né, nessa nova cultura de cabeça, eu vou cheia de... vai dar tudo certo e não olho para nada. Essa é a primeira coisa que eu acho que é importante a pessoa fazer, é perceber como que ela vai fazer esse processo. Como que ela funciona nesse processo e a partir disso poder cuidar para verificar quais são as defesas que ela está usando. As defesas porque a gente vive o tempo todo se defendendo e tentando, né, dar certo de alguma forma. E por conta disso a gente acaba fazendo uma porção de coisa que a gente não vê. Então a primeira dica é essa. Eu não consigo ver? Então vai buscar alguém que possa te ajudar com esse processo. A segunda é, tenha clara a sua motivação. Tenha clara para onde você está indo o máximo possível. Isso quer dizer que você vai saber tudo? Não, vai ter uma porção de coisa que você vai chegar lá e não vai saber. E aí você vai ter que perceber, isso dava para eu saber? Isso não dava para eu saber? Como é que eu funciono quando eu vou para algo novo? Como é que eu me sinto indo para algo novo? Como é que é para mim mudar? Como é que é para mim me abrir para essa cultura? Eu tento carregar o Brasil comigo, mas vem cá, eu tô indo para outro país, né? Como é que é feita a minha mala? A minha mala, por exemplo, a minha mala era totalmente afetiva. Exatamente. Eu me desfiz praticamente de quase todas as minhas roupas do Brasil
E eu fiz uma mala afetiva, porque eu olho para as coisas da minha casa e eu tenho todas as pessoas ali. Sim. E eu tenho todas aquelas memórias afetivas. Como é que é a sua mala? Né? Tem gente que vai sem nada, deixa tudo lá. Tem gente que quer carregar tudo, aí faz 8 malas para vir mudar. Nossa. Então, como é que eu funciono nesse movimento? Essa é a minha maior dica, porque você só vive a partir de você. Sim. Isso Então, é precioso. você vai ter as suas ferramentas que você conhece e você vai ter as ferramentas que você vai ter que desenvolver. Se você não sabe quais são as suas, como é que você vai desenvolver algo? Né? Exatamente. Se você não sabe como você funciona, como é que você vai abrir espaço para o novo? Não dá. Não tem como. Não tem como. Você vai funcionar mecanicamente, e aí você vai prender sua respiração e você nem percebeu, e aí você vai tentar acelerar e nem ver o que se passou. Sim. Né? Então, acho que essa, não sei se é uma dica clara, mas é a dica Não, a dica foi maior que eu posso dar. Foi excelente. Eu tenho mais 2 perguntas. Primeiro, criação de filho. Difícil, né? Criação de filho. Você acha que é importante também porque assim, o filho ele é criado onde nasce, né? Vamos supor, o Thomas, ele é criado aqui. Então, com toda a cultura da Alemanha, tudo. É importante passar a nossa cultura para eles. E uma coisa que assim, eu observo no meu filho. Assim, as minhas amigas todas me criticam por causa disso. O Thomas, ele não gosta de falar português. Você acha que eu devo forçá-lo a falar português? Ou você acha que é um erro? Ou não, eu devo forçar ele a falar português, porque a minha língua é português, e ele já deixou claro pra mim que ele não quer falar português. Ele entende, você vê que você falou com ele em português e ele entende. Ele entende e responde. Isso, ele entende, mas ele já falou pra mim, mamãe, eu só quero falar alemão e inglês, e ele entende muito bem o inglês também. Mas só fala o alemão. E toda vez que eu peço pra ele falar português, ele fala, mamãe, eu não gosto de falar português. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Acho que é uma boa perguntar. Ele fala que não gosta porque não, eu também acho que nem porque ele senão sabe. A gente cai no mecânico. Que Sim. Não, famílias multinacionais, multiculturais. Multinacionais, multiculturais precisam fazer com que a criança aprenda blá blá. Ou não precisa. Não. Isso é mecânico. Sim. Então, quando a gente olha para uma criança, por exemplo, que está vivendo num ambiente multicultural, porque ele tem brasileiro, ele tem alemão e ele certamente tem pessoas de outras culturas na quinta dele. Porque Sim. aqui no Berlim isso é assim. É verdade. Tem africano, tem americano, tem um montão de gente. E ele fala, eu não quero falar tal língua, ou eu não gosto de falar. Primeiro vamos entender o porquê. Primeiro vamos entender o que está se passando com ele. Qual é a restrição que ele tem, né? E aí, a partir disso, a gente pode decidir se vale a pena fazer isso se tornar algo mais interessante para ele, porque para a criança você fala assim, ela tem que falar português. Gente, você quer que ela fale português. Então, você precisa fazer o português virar interessante para ele. Sim, sim. Porque a gente vai aprender e a gente vai querer utilizar o que dá prazer pra gente. Se a gente não vê uma motivação prazerosa, se você não amar a música, você não vai querer aprender a música, né? A gente aprende porque a gente tem prazer com aquilo. A gente não aprende porque a gente sentou lá na escola e ficou fazendo. É porque tem prazer. É divertido, porque me interessa, a gente está sempre em busca de algo que traga prazer. A nossa energia, a nossa vida, ela é em busca do prazer. Sim. Né? Isso é uma das coisas que o Reich acredita. Ele não acredita na pulsão de morte, como Freud colocava. Ele é a favor da vida. Sim. E ele acha que a pessoa que está com uma dificuldade que tem uma pulsão de morte, na verdade, ela tem um bloqueio à pulsão do amor. Sim. Né? Então, quando a gente vê uma criança assim, eu não quero... Tá, deixa eu entender, talvez para ele seja muito pequeno, você vai falar, mas por que você não quer, né? Mas você vai buscar formas na linguagem dele, na idade da criança, para entender o que está se passando com ele, o que ele não quer. E uma coisa que é importante para você e para o núcleo familiar, que eu acho que no geral tá bom, como é que eu posso fazer para a língua portuguesa se tornar interessante para ele? Sim. Como é que eu vou fazer para que não seja só a conversa do papai e mamãe em português? Vamos falar português agora. Sim. Né? Eu vou brincar com ele em português, eu vou comprar brinquedos que falem português com ele,
eu vou Livros. cantar músicas brasileiras de criança com ele, né? O que eu vou fazer para captar a intenção dele para aprender aquilo? Ele tem 3 CDs que a minha amiga Cíntia, que é musicista brasileira, a última vez que eu fui ao Brasil, ela deu pra ele, né? É uma coleção com 3 CDs de músicas infantis de Chico Buarque e tudo. Ele adora. Ele gosta. Agora, a TV, quando ele assiste, ele não gosta que bota português. Eu tento colocar. E ele fala, não, mamãe, ou é em inglês ou é em alemão. Ele tem livros que ele já ganhou no aniversário dele em português. Eu tento ler pra ele. Ele diz que não quer. Quer que lê só em alemão ou em inglês. Mas você vê, a música ele gostou. E a música ele gostou. Então eu tenho que ir por esse lado. Claro. E essa foi uma dica que eu pedi pra mim mesma. Porque eu não sei mais o que fazer para incentivá-lo a falar a minha língua, porque ele realmente... E aí eu acabo caindo, que eu não sei se é erro, mas eu acabo caindo no automático de falar em alemão com ele. Porque a ideia é, você vai falar a língua dele. A língua dele é a língua da criança. Sim. Então, onde ele vai aprender a linguagem, né? O português? Através da brincadeira. Sim. Aonde ele se expressa? Através da brincadeira. Então, é através da música que é engraçada, é através, sei lá, do teatrinho que vai ser em português. Por exemplo, você tem uma ferramenta maravilhosa que é a música. Que é a As crianças, música, no geral, amam música. E hoje em dia, as músicas brasileiras têm várias, palavra cantada. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. As 3 palavrinhas, ele gostava muito quando era bebê. Então, é uma ferramenta, né? As pessoas têm uma coisa também que a criança, quando é de uma multicultura, ela muitas vezes demora mais a falar. O Thomas demorou muito para falar. Com 1 ano, 1 ano e meio, a criança não começou a, né? As mães ficam desesperadas. Então, gente, você demorou quanto tempo para aprender o alemão? Pois é, por que a criança tem que aprender com 6 meses? Tem que aprender 3 línguas, né? Porque no geral é a língua da materna, mãe, paterna, do pai e do lugar. Exatamente. Muitas vezes. Em 1 ano e meio? Peraí, deixa que ela vai falar. Óbvio, tem 2 coisas aí. Não pode ser mecânico novamente. Primeiro, você precisa poder deixar ela falar. Muitas vezes as mães não deixam, já ficam assim, quer o quê? Quer o... já fica colocando palavras na boca da criança. Deixa ela falar e espera ela ter o tempo dela. Incentiva ela, tem várias formas de incentivar, mas ela vai ter o tempo dela. A partir de quanto tempo você acha interessante uma criança começar a fazer terapia? Eu acho que uma criança pode fazer terapia a partir do primeiro sintoma que ela tem de não naturalidade, né? Porque a terapia da criança é muito diferente da terapia o sintoma da de não natural... O que é isso? Alguma coisa não natural. Por exemplo, uma criança que é muito antissocial. Sim. Com uma idade de 4 anos, né? Porque uma coisa é uma criança antissocial com 2 anos. A criança de 2 anos, ela não é antissocial. Não existe isso. Ela só está em outro estágio. Ela vai brincar de uma outra forma, né? Ou muitas vezes a criança já nasce com algum tipo de problema. Ah, sim, já e isso cognitivo. Já é claro, cognitivo. É legal fazer uma terapia também. Inclusive para os pais aprenderem a lidar com aquilo. Poderem lidar com aquilo de um lugar mais de informação, sim. Né? Então, no geral, quando, por exemplo, os pais estão passando por uma crise, é legal a criança ser acompanhada também, porque a terapia da criança é uma terapia de prevenção. Sim. Ela, no geral, ela é mais rápida, ela é muito intensa, porque a criança muda. Gente, a criança muda de 2 dias, passou uma semana. Agora você aprendeu que ela sabe pegar o copinho e beber água sozinha. 2 semanas depois ela tá subindo na janela. Exatamente. Assim, então a criança é muito mais rápida do que a gente, né? Elas são muito mais naturais do que a gente, então elas têm essa capacidade de pulsação muito maior. Então eu acho que se você tá vendo alguma coisa que não tá boa, ou pra você, ou na sua relação com ela, ou pra ela, é o momento. Entendi. Não tem uma idade específica. Não tem uma idade específica. Só ficar atento a sintomas, o que sai da... Então, eu acho que o Thomas ainda não tá... Graças a Deus, ainda o que ele tá fazendo é da idade dele ali, de 5 anos. E criar filho, assim, com diferentes culturas, é um desafio muito grande. Sim. Ainda bem que aqui em casa, assim, não tem aquela imposição de ter que ser assim, ou tem que ser mais alemão, ou tem que ser mais brasileiro. A gente deixa o Thomas também tão à vontade. Até porque ele vai se interessar pelo que é agradável para ele nas 2 culturas, entendeu? Sim.
Agora, essa questão do português é muito engraçado, porque até na igreja, na salinha, ele gosta da salinha da igreja alemã. Na salinha da igreja brasileira, ele não fica. Ele não curte. Não, ele não fica. De jeito nenhum. Na igreja alemã, ele fala, tchau, mamãe. E ele vai, nem quando eu vou buscar, ele ainda reclama. Já? Mas na brasileira, ele nem fica. Eu não consigo entender de onde vem essa... Mas, enfim, deve ser dele. Eu acho que isso passa. Descobre. Eu vou tentar descobrir. Investiga, observa o que tem numa, o que tem na outra. O que ele gosta de fazer uma, o que ele gosta de fazer Eu tenho, ó, pra terminar. E já estamos com 1h30. Ainda tá gravando, né? Minha parte. Tá. Eu adorei o papo. Você trouxe informações preciosas. Vocês viram que foi um papo mais cabeça, né? Porque a mulher é um gênio de pessoa. Não tem como. Eu adorei. Você trouxe informações muito, muito preciosas. Obrigada. Pra gente. Foi muito maneiro. Eu quero saber se você tá recebendo o paciente, se você recebe paciente, se eu posso dar o seu contato. Se eu posso colocar na descrição o seu Instagram, não sei se você tem algum e-mail profissional, um número profissional. Como é que faz para as pessoas entrar em contato com você para fazer terapia? Bom, em primeiro lugar, obrigada de novo. Também adorei o papo, foi ótimo. Fluiu super. Eu espero que tenha respondido tudo. Eu acho que algumas coisas talvez não tenha fechado também, mas também podem entrar em contato comigo. Eu tenho a página no Instagram, né, que é o Psicoterapia em Movimento. Eu recebo paciente, sim, claro, vai depender dos horários e tudo mais, mas pode passar meu contato. E eu também coordeno uma clínica escola voltada para expatriados. Então, é uma clínica escola que tem preços especiais, é uma parceria que eu fiz com o Centro AMV, que é onde eu fiz a minha primeira formação lá atrás, né? E hoje em dia eu sou coordenadora dessa clínica escola. Nossa, que legal. Então, mesmo caso eu não possa atender, eu tenho para quem encaminhar, e pessoas que também têm uma possibilidade menor financeira podem entrar em contato, porque ela tem uns preços bem legais. Poxa, assim. que bacana. É um projeto muito bom. E, enfim, você pode passar meu telefone e também pode passar a página, que é o Psicoterapia em Movimento, e as pessoas podem entrar em contato, claro. E aí, vai ser um prazer receber você. Imagina. E eu acho muito, muito importante o migrante fazer uma terapia. Esse projeto ele veio exatamente dessa percepção do tipo assim, nossa, é um processo intenso, é um processo que pode ser muito bonito e muito difícil. Sim. E que eu sinto que as pessoas precisam fazer mais acompanhadas, né? Ninguém vai mudar por você, ninguém vai fazer nada por você, mas você poder fazer isso de uma forma mais acompanhada é bonito. Tem uma frase que eu acho muito legal, se não me engano, foi o George Stockner que falou, que é: a única diferença de fazer terapia é que você pode ficar perdido com alguém que já ficou perdido muitas vezes na vida. A frase é mais ou menos assim, não é exatamente assim. Desculpa, Jorge, não decorei a frase, mas essa é a mensagem, né? Então, eu acho que é muito legal as pessoas poderem procurar a terapia antes, durante, depois, enfim. E, claro, estou lá para receber vocês. Ai, que maravilha. Eu acredito que você seja uma terapeuta maravilhosa. Eu já tive o azar de fazer terapia aqui com um terapeuta que não tinha tanta empatia, porque o olhar de quem vem adulto é diferente do olhar de quem vem criança. E às vezes a pessoa está aqui, é um terapeuta, mas é filho de alemão, foi criado lá no Brasil, em escolas alemães, com pais alemão, falando alemão fluente, e não tem tanta empatia de entender tanta dificuldade que a gente sofre, que eu cheguei aqui com 30 anos. Eu já vim dura pra cá, assim, dura que eu digo no sentido já com a cabeça dura já pra poder, entendeu? Deixar enfrentar. E a minha dica de como você viver bem, viver de uma forma saudável em qualquer país do mundo é abrir espaço para a cultura. Claro. Abrir espaço para o novo. Conhecimento não ocupa espaço. Procura conhecer a literatura. A literatura do país que você vive. Compra livrinhos, tem tanto livrinho de €1, de €2. Se informa aí. A internet tem tudo hoje em dia. Tentar conhecer, porque todo comportamento tem uma explicação. De repente, por que o marido age assim? Não é por mal, às vezes tem uns que são por caráter, mas a maioria não é por mal. Ele foi criado dessa forma. Agora, por que ele foi criado dessa forma? Da onde vem essa individualidade? Então, procure entender
a cultura e depois procure entender o relacionamento de quem vive com o funcionamento de quem vive com você. Essa é a minha dica e é o que eu faço para ter uma vida saudável aqui. Às vezes um alemão me agride verbalmente, eu paro, antes de respondê-lo, eu sempre pergunto, mas por que ele foi agir assim? Esses dias eu fui colocar gasolina no meu carro e a mulher foi super grossa comigo. Mas ela foi numa grosseria desnecessária, assim. E aí eu não respondi nada pra ela. No final eu falei assim, que Deus te abençoe. Porque eu percebi que ela estava com problema. Não sou eu. Ela estava trabalhando ali, de repente está ganhando pouco. De repente, eu não sei qual o problema dela. O que levou ela a ser grossa comigo? Não é pessoal. É não levar tudo para o pessoal. Essa é a dica que eu dou para vocês e que eu dou para quem está migrando, quem vive aqui. Olivia, muito obrigada. Eu amei o papo, adorei o podcast. Foi super culto, mas também só trago gente culta aqui, né? Aqui só vem gente da alta, gente com inteligência acima da minha, que não é difícil, né? Ter uma inteligência acima da minha não é tão difícil assim. E eu adorei o papo. A gente vai fazer outros, quando você tiver tempo, com outros temas. Eu adorei. Gente, muito obrigada. Eu quero que vocês curtem o podcast, comente e deixe aí o joinha de vocês. É muito importante que vocês deixem o joinha, deixem qualquer tipo de comentário. Pode me xingar, não tem problema não. Deixa um comentário aí, porque o YouTube entende o seguinte, está tendo interação. E aí ele vai divulgar esse vídeo para mais pessoas. Curta, comente e compartilhe, tá bom? Entre em contato com a Olivia se você quer fazer terapia para ter uma vida saudável na Alemanha ou em qualquer lugar do mundo. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo, querida. Muito obrigada.